Bom dia, mais um dia maravilhoso que Deus permitiu que a gente estivesse junto e esse dia é um presente de Deus, é uma oportunidade que Ele colocou em nossas mãos. Hoje nós vamos falar do fim. Muitas pessoas ficam preocupadas com o fim, elas ficam achando que dia que será o fim, ou houve alguma história, acontece alguma tragédia, começa alguma coisa, as pessoas acreditam que é o fim. Não, Jesus deixou, Ele não deixou a data, mas Ele deixou lá bem explícito para todos, Mateus 24, ele diz assim, olha, quando o meu reino for pregado em todas as nações, aí será o fim. Enquanto você estiver na instituição, estiver pregando sobre prosperidade, estiver pregando sobre cura, estiver pregando sobre salvação, ainda Jesus não está à porta. Porque ele disse, eu só vou vir quando pregar o meu reino. O que é o reino? É a cidadania, é quem você é. Quando você estiver manifestando o poder que está dentro de você na terra, aí será o fim. Jesus não esteve aqui falando de uma igreja, falando de um profeta, falando de alguém, mas falando de um reino. O reino em movimento, o reino funcionando. Ele não questionou as plantas, porque as plantas estão funcionando desde a época que Deus criou. Ele não condenou os bichos, porque os bichos estavam funcionando desde quando Deus criou. Mas os fariseus, eles sempre falavam, vocês são falsos, vocês falam de uma coisa, mas não conhecem, nem vivem, nem deixam as pessoas entrar. Então, enquanto você estiver ouvindo sobre prosperidade, você estiver ouvindo sobre cura, salvação, essas coisas, você ainda não está no fim. O fim só vai chegar quando estiver anunciando as boas novas do reino de Deus. Essa será o fim de todas as falhas dos erros, porque o reino vem mudar a mentalidade. Jesus disse, arrependei vós, porque é chegado o reino de Deus. O reino, quando ele fala arrepender, ele fala mudar a sua mentalidade, mudar a forma que você pensa. Você pensa de forma que o mundo te ensinou. Você tem que mudar essa mentalidade e voltar para o reino. O reino é o quê? É você nascer de novo. Quando você nasce do homem, você fica como homem. Mas quando você nasce do espírito, você vê. O vento vem, faz barulho, você não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. Assim é o filho do homem. É aquele que anda pela fé. Ele não se preocupa com a circunstância, porque ele sabe que o resultado é o mesmo, é vitória. Porque ele é o embaixador do reino de Deus. Então, só quando você ouvir sobre o reino de Deus em todos os lugares, aí será o fim. Porque as pessoas serão transformadas pelo poder do reino de Deus. E aí você vai ver resultado e você vai ser feliz de verdade. Mas enquanto nós estiver falando um do outro, falando, reclamando, falando o pecado do outro, isso não é nada do evangelho que Jesus falou, porque ele falava de um reino, de uma transformação. Pense nisso, porque isso faz parte da sua vida, para que você fique descansado e começar a exercer o poder que foi te dado. Tamo junto, até depois do fim.